Tem algum significado quando a vela preta chora, escorre muito? Sim, tem. Na verdade, todas as velas, né? Não só a preta, mas quando você está ali lidando com aquele ritual da vela, você está fazendo o quê? Uma conversão mental, uma conversão binária ali, todo binário, toda a atenção, né? Toda a tua atenção, teu foco, todo o ambiente se converte ali em um só ponto de observação, né? Que é a conversão da tua emoção, dos teus pensamentos ali, binário e quântico, né? Ali aquela conversão, aquele momento todo, se juntando, se resumindo naquele fogo, naquela vela, naquele ritual, naquele momento ali que você está praticando, exercendo, né? Ou seja, quando você acende aquele fogo é o mesmo momento, é o mesmo fogo. É o fogo, é aquela vibração. Então, dentro dessa vibração, você sabe que as energias se encontram, né? As consciências se encontram. Então você está se elevando, aquela frequência aceleradíssima, né? Que é o fogo. O fogo queima tudo, destrói tudo, nada sobrevive ao fogo, né? O fogo, na verdade, para sobreviver, você vê algo sobrevivendo ao fogo, vai ser o relativo dele mesmo, né? Que são os elementos, são o próprio corpo ali geral, né? Os 4 pontos, né? Que se resumem entre os 3, né? De cada ângulo, totaliza 12. Mas é que são aqueles elementos ali, a gente vê no Apocalipse, esse ponto aí, onde um cria o outro, né? Então, quer dizer, porque o fogo, os elementos não conseguem acabar uns com os outros, porque quando eles se acabam, se transformam, né, nos seus avessos, né? Então, se o fogo teoricamente fosse acabar com a água evapora e vira ar, né? Então não acabou com a água, não tem como. Então, da mesma forma também, se a água tentar acabar com o fogo, na verdade onde o fogo está pegando ali aquele combustível vai ser algum elemento, vai virar terra, vai virar uma substância sólida, né? Assim que seca, que esfria, se for lava, vai virar terra, vai virar pedra, né? Seja o que for, que está ali líquido, que está ali queimando, evaporando, vai se solidificar. Então é só alteração de movimento, né? Que aí vai dar os padrões relativos de densidade, né? Então é um movimento que gera densidade. Quanto mais acelerado, né? Mais gasoso relativamente, né? Então quando vai congelando mais lento, vai ficando mais sólido relativamente, né? Então, por isso quando você vai pra praia, que tem muita pressão em cima, tem que acelerar ainda mais ali para evaporar a água, tem que esquentar ainda mais para poder escapar, evaporar, porque tem muita pressão em cima, né? Então quando acelera, fica mais leve, fica mais sutil, né? Consegue passar por aqueles acúmulos moleculares, né? Então quanto mais lento vai ficando, quanto mais aquelas moléculas vão se tornando consistentes, né? Fazendo um eco repetitivo, né? Um eco relativamente lento, ou seja, vai durar mais, vai demorar mais para revezar os espaços, ou seja, você vai ver menos vazio. Logicamente, obviamente, vai ver mais sólido, né? Então é isso. E então quando as velas elas estão ali demonstrando, que você fala, mas chorou pra lá porque o vento bateu, ou então, mas às vezes você põe 3, 4, 5 velas, só 2 choram daquele jeito, só 3, 4, e mesmo que seja o vento, mesmo que seja um mosquito, um inseto, o que for, né, tudo ali, tudo abstrato, toda aquela toros ao redor daquele ritual, naquele ambiente ali, onde a energia mais acelerada, que a bocanha e as demais ao redor é o fogo, onde toda a atenção, a concentração binária e quântica, a atenção emocional e a atenção lógica está ali focada naquela energia acelerada que é o fogo, né, para que você encontre a sintonia plena ali da luz, para que você encontre os demais elementos, né, porque a vela, ela também tem ali o sólido, né, da terra, ela vai ter ali as lágrimas da água, né, ela tem o vento, né, que sem o vento ela não está queimando, o ar, né, o tempo inteiro, convertendo, é uma conversão dos elementos ali, então é um ritual poderoso, mais antigo que tem, né, então você sabe aí que a vela ela vai demonstrar os padrões, então você vê que tá difícil acender o fogo fica apagando, a vela cai, mesmo que foi você que esbarrou, foi teu relógio que bateu, não importa, é assim que desdobra. Você está tendo uma dificuldade de sintonizar o que você quer. Você está querendo plasmar aquele momento de paz, de atenção, de concentração, de intenção, e está sendo prejudicado. Está plasmando ali naquele binário, que no momento é a vela, né, onde você está pondo todo o foco. Para isso que ela serve, né? Já é para limpar, já é para queimar essas vibrações. Então você tem que conseguir manter a vela alinhada, né, deixar ela em pé bonitinha, mesmo que caia, bate o vento, apagou, deixar certinho. E durante o percurso ali, é sempre bom ler a vela, se você tiver, nem sempre dá, né? Mas se dá pra passar por lá, você dá uma lida na vela enquanto ela queima, você vai ver como ela vai estar queimando. É igual o incenso, né? Às vezes dá aqueles giros, assim, quando tem energia pesada, de olho gordo, porque ele fica denso, né? E aí, ele sem contar a egrégora de todos que acreditam, todos que dão essa forma binária, ainda ele sente aquela energia densa, se torna menos sutil, né? Por consequência, as vibrações ali densas se acumulam, se atraem, né? Então aí o incenso não cai, fica
aquele pozinho ali tá tão pesado, tão conectado com cargas magnéticas, né? Que não cai, ele fica acumulado e vai fazendo aquele giro, né? Então, a vela, como o incenso também, depende muito do abstrato ao redor ali para que você possa ler. Tua intenção de ler vai ajudar com que isso aconteça também, né? Então, quando tem muita vela, quando a vela chora, às vezes a vela some inteira, não fica um pingo. Você fala, cara, cadê a vela, né? E às vezes tem aquela choradeira toda. Então, depende da densidade, do acúmulo de energia magnética ali, o tanto de coisa que aquele fogo tá queimando, porque conforme a vela vai derretendo ali, ela vai sendo sugada pelo pavio, né? Ela tá acumulando o ambiente, a umidade ao redor ali, a vela, a densidade que você tava quando você acendeu aquela vela, o momento do ambiente, a hora que calhou de você conseguir ir, tudo vai contar, né? E vai ter a ver com o tempo que a vela vai demorar para queimar, como ela vai queimar. E conforme ela tá muito carregada de energia, fogo tem um trabalho diferente ali, né? Cada material que você queima vai queimar em um tempo, vai queimar de uma forma, né? Então se você leva um material com um tipo de carga, de magnetismo, por mais sutil que seja, diante de padrões equivalentes, você vai perceber as alterações ali, né? Então quando a vela chora demais, você vê que tem um peso ali, ela tá lidando, ela tá queimando muito tempo, ela ficou carregando ali no binário muito tempo, né? Não tá leve. Quando tá leve, a vela some praticamente, porque tá só fogo, é o fogo. Fum. O fogo praticamente nem perdeu tempo no binário, tinha pouca coisa. Agora quando ele queima muita coisa ali, ele fica muito tempo no binário, aquela vela, né? Ou seja, tá lidando com muitos ecos relativos ali, muitos ecos de sonhos individuais, né? Sonhos, traumas, pesos ali, assimétricos. Então a vela está passando mais tempo no binário, aí vai acumulando aquela cera, né? Em vez de sumir, você vê que o fogo ficou um pouco mais baixo aqui, né? Então a cera não se desfaz totalmente, não evapora totalmente, o calor do fogo, a intensidade do fogo acaba não sendo o mesmo, né? E você vai ver acontecer coisas diferentes entre velas que você acende ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então você vai ver que a energia conta muito ali, por mais que coisas do binário também interfiram e tenham a ver com a leitura da mesma forma. Então você veja como que você tem que ler pela intuição, né? Quando você descobre a simetria ali, você já vai vendo. Depende da cor que você acendeu, você vai ter uma leitura, né? Se for uma vela verde, tá chorando pra caramba, tá uma cura pesada, tá mais difícil, né? Tem sempre a ver com o que você tá lidando ali, né? Então você tem que tomar um cuidado, né? A vela quando você acende, ela já desaparece, né? Normalmente ela tá leve, ou você já tem uma de escudo, que nem a vela preta, ela já é boa para isso, para servir de escudo. Que você quer mandar luz, ou glória, dinheiro, atrair vibrações boas, né, de desdobramentos binários ali, como a lilás, ou alegria, como a laranja. É bom sempre você acender uma preta antes de escudo, já para isso mesmo, que aí a bad toda vai queimar ali e vai ser convertida em luz. Essa luz você tá pegando e carregando a vela posterior da tua intenção, né? Aí ela já vem purinha e recarregada pela conversão anterior. Se você pôr ela direto, aí normalmente fica muito densa mesmo. Depende do momento, né? Então, se você vê que ela fica tipo uma escadinha acumulada, bem densa, assim, às vezes ela fica toda torta, toda deformada. Às vezes ela faz desenhos, assim, tente ler esses desenhos. Olha assim pro choro da vela, pro acúmulo, e tente ler. Às vezes você vê caras de demônios, às vezes de anjos, né? Às vezes lê ali, às vezes a cara de alguém, te lembra alguém, alguma coisa, alguma situação. Você tem que conectar com o abstrato ali, né? Através daquele binário. Aí você vai entender o que tá acontecendo. Isso é ler a vela, igual ler borra de café, ou ler uma bola de cristal. Você vai anulando o binário, né, e vai enxergando a simetria, né, as criações dos fractais ali, né, as conexões fractais. Dá pra você fazer isso olhando a terra, no chão, as nuvens. Aí você que tá enxergando, né, você olhando pra dentro de você mesmo, aí você deixa a tua mente, tua tela mental dar forma, da tua interpretação, né. Quantas vezes você vê uma coisa assim que você tem certeza que quando você chega não era, e você tinha certeza, caraca, pra mim era aquilo, e não é, você tinha certeza, que tua tela mental formou, aceitou, pum, plasmou. Então, lembra, é tudo átomo, é tudo uma dança vibracional, tudo ilusão de ótica, tudo é interpretação relativa. Então, se você der uma ordem pra tua mente, ela vai pegar aqueles mesmos átomos e vai te mostrar o que você quer ver. Então, ter as ferramentas do binário facilita isso, né. Senão tua mente vai ficar esquizofrênica, não dá pra quebrar demais a lógica. Você tem que ter um padrão ali, um nível de fé, uma conexão entre quântico e o binário. Pode ser uma carta, uma nuvem, uma borboleta, qualquer coisa. Porque você fica fazendo em si mesmo, o tempo inteiro, em tudo, você vai ver tudo em nada, nada em tudo, começa a dar esquizofrenia, né? É difícil, é ruim. Então você tem que se pegar num ritual. Daí que vem as tradições. Muitas pessoas fortalecendo aqueles rituais, fortalecendo aqueles ecos, criam uma estrutura sólida o suficiente para te proteger da agonia esquizofrênica, paradoxal do nada, né? Do escuro, assim, do contrário de tudo que há. Não dá pra ficar querendo desfazer a obra pra prever tudo, pra saber tudo, pra estar no eterno, pra estar na onipresença, na onisciência e na onipotência. Porque aí é agonia, aí é a morte. Só a morte onisciente, onipotente e onipresente, se for ver. Deus que faz isso ser vida, através de nós, né? Então ele enche essa morte de vida, né? E essa morte fica nos nossos intervalos, entre nós, né? E todo dia a gente lida com isso, né?
a gente pega essa noite, né, faz dia. E faz o dia também proteger a noite, né? Então, essa morte está na nossa mão. O que é amanhã? O que é daqui a pouco? Tenta imaginar daqui a pouco. Tenta ver daqui a pouco. Tenta ver amanhã. É escuro. O escuro tá aí, ó, na nossa cara, agora. Tenta ver daqui a pouco. Tá escuro. Você só sabe o ontem. E lá também tá escuro, né? É só uma ilusão da tua mente. Aí, caramba, agora que é claro. Mas agora passou. Ou agora tá vindo. Então, se o que passou e o que tá vindo é escuro, e você tá no agora, e o agora é feito de duas coisas escuras, como pode ser claro? Você vê que só é claro as três coisas juntas. Que aqui é escuro também. É feito de duas coisas escuras. Mas as três incertezas juntas fazem uma certeza, que é o revezamento da incerteza. Ou seja, se estamos revezando a incerteza, dois de nós estarão certos. Então o Espírito Santo faz isso, o Pai e Filho se alinham. E três, assim eles são os três, em um movimento coerente, que dá base da interpretação. A existência é isso. Todo o resto, tempo, espaço, de onde para onde, vem depois, vem dentro. Participa disso. São as perspectivas relativas disso. Então é isso, a leitura da vela é uma coisa que requer intuição, requer técnicas individuais também, de você saber, você tem seu método de lidar com a tua tela mental, com as tuas experiências. Não adianta eu te ensinar uma técnica que às vezes você tem trauma de alguma coisa e eu vou te ensinar uma técnica que é ruim pra você. Você tem outras técnicas, cada um vai sentir uma maneira melhor, né, de usar seus pacotes ali pra interagir com o quântico. As técnicas que a gente ensina aqui nos cursos é pra você entender o sistema, mas você vai usar aquilo ali pra desdobrando as formas que você... O sistema que eu digo é o sistema simétrico, né, é aprender a simetria. Se você entender a simetria, você faz tudo. Né? Aí tudo é uma arte. Igual te ensinar a pintar um quadro. Todo quadro que você vai pintar vai ser igual que eu ensinei, né? Te ensinar a pintar alguns quadros. Não, você vai entender a técnica, vai entender a arte e vai ser um artista. Assim nascem tradições, né? E aprendizados para que todos tenham o que explorar. Então, siga a tua intuição aí, mas a base da coisa é essa. Você vai ler a densidade ali, vai ver se ficou muito tempo no binário, teve muita coisa para queimar. Esse acúmulo você pode ler, ver formas ali, procurar as intenções, as razões. E daí você vai saber o que fazer, acender outra logo, acender uma... Você vai ver a partir dali o que fazer, né? Pra que lado ir, que vela acender, ou então continuar o ritual, né? Não parar de acender, que você vê que tá pesado ainda, até ficar lisinho. São momentos específicos que acumulam muito, assim, tem a ver com desdobramentos gerais, né? E sempre também tem a ver com o coletivo ao redor, sempre. Isso é um acúmulo disso, né? Das perspectivas gerais. Então nós estamos entrelaçados uns nos outros. Então os momentos difíceis estão sendo compartilhados. Essa é a função da obra, compartilhar a escuridão para sermos a luz, né? Porque a escuridão pesa, é a agonia da morte, deixa Deus sozinho. Então Deus orbita a si mesmo nesse nada, né? Ele se faz dois que se observam, porque ele não pode estar sozinho, né? Então ele foge de si mesmo. A fuga e daquele que ele foge já são dois. A observação, três. Esse processo secou, né? Quando ele se inverte, já faz o átomo, 3 para cima, 3 para baixo e o centro, é 7, né? 7 camadas ali, relativas, né? Binariamente. E segue o processo, virando mineral, vegetal, animal, humano. É só isso se aprofundando, isso se multiplicando para que aquela morte fique bem longe, né? A solidão fique bem longe. Nós somos esses paralelos de interpretação, né? Então tudo que você vai olhar, vai tentar interpretar no espaço-tempo, de onde, para onde, como, você está vendo ali um ponto relativo de si mesmo, da tua história, do que você quer saber, do que você pode entender. Então você está observando você mesmo. E a vela te permite isso, como várias outras substâncias por aí, né? Que quanto mais pura, quanto mais conectada com a neutralidade, né? Com a pureza, né? Da simetria, né? Mais fácil de você ver qualquer pontinho binário ali, para que você possa ler e interpretar, né? As alterações ficam nítidas.